Olá, estamos começando mais um programa Opinião. Hoje vamos discutir a nova configuração dos limites cartográficos do Espírito Santo. Um estudo concluído pelo IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, corrige pequenas imprecisões de limites territoriais dentro do Espírito Santo e também nas divisas com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Quem vai explicar melhor essa situação para a gente é o Vailson Schneider, chefe da seção de Geografia e Cartografia do IDAF. Vailson, obrigado pela sua presença aqui no programa Opinião. Obrigado, Karina. É um prazer estar com você aqui e poder ter essa oportunidade de esclarecer os nossos capixabas, né, em relação a essa questão. Tem muita coisa para esclarecer, né? Eu espero que atenda, né, a expectativa aí. Bom, gostaria que o senhor começasse explicando como foi realizado esse estudo, né? Quanto tempo durou, o que foi levado em conta nas pesquisas. Eu sei que foi uma parceria do IDAF com o IGETEC de Minas Gerais, Sim. né? E o IGETEC é o Instituto de Geoinformação e Tecnologia de Minas Gerais e com o IBGE, né? Correto. Karina, desde o início dos anos 2000, né, o IBGE, que é o órgão de cartografia nacional, ele vem se aproximando dos estados no sentido de tentar corrigir, né, uma série de problemas de ordem de divisas, tanto em relação aos municípios, né, dos estados, quanto em relação aos próprios entre os estados e estados. Então, e esse trabalho, apesar de ele ter apresentado aqui no Espírito Santo nos resultados agora, não é novo, né? Quando foi em 2005, o IBGE fechou um convênio com o IDAF, né, fechou uma parceria conosco, para nós começarmos a trabalhar os nossos municípios aqui. E a intenção do IBGE, nesse sentido, seria ajustar os setores censitários, né, que são o mapa que é base para fazer o levantamento censitário nacional. Levantamento de contagem populacional, isso aí tem uma série de indicadores, né, como o IDH, entre outros. Então, essa iniciativa do IBGE, né, ela foi avançando aqui, no nosso caso, no Espírito Santo, até chegar em 2010. Né? Em 2010, nós tivemos o Estado do Espírito Santo fez um trabalho de mapeamento no ano de 2007. Então, um novo voo aerofotogramétrico, né? Um termo meio complicado, mas significa tirar foto a partir de um avião. Né? Uhum. E esse voo, ele trouxe um novo material de muito maior precisão do que o que nós tínhamos, né? Porque foi um voo digital, ou seja, eu posso enxergá-lo a partir de uma tela de computador. Foi um voo também georreferenciado, então ele está associado ao espaço real, dentro das novas geotecnologias. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Sim. Então, a partir desse novo insumo tecnológico, nós tivemos condição de redesenhar todo o mapa do Espírito Santo, né, as linhas municipais, né, os municípios, e também redesenhar os nossos limites com os nossos vizinhos, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E quando nós fomos confrontar esse novo dado, né, com o que o IBGE tinha e com o que os nossos próprios vizinhos disponibilizavam também na internet, nós vimos uma série de inconsistências. Né? Então, em alguns pontos, essas linhas se sobrepunham. Né? Então, você tinha linha de Minas Gerais dentro do Espírito Santo e linha do Espírito Santo dentro de Minas Gerais. Em alguns pontos, elas criavam um vazio. E isso é, de certa forma, um complicador, né? Porque essas pessoas que estão ao longo dessas linhas aí ficam desguarnecidas, né? Porque precisam estar sob uma jurisdição, ou do estado vizinho ou o nosso estado aqui. Aí nós, quando percebemos isso, né, nós, por meio do IBGE, nós começamos a tentar conversar com os nossos pares. Então nós começamos a trocar correspondências com o IGETEC, os nossos pares de Minas Gerais, e num segundo momento nós conversamos também com o CEPERJ, que é o nosso par lá do Rio de Janeiro. E aí então, a partir dessa constatação das divergências, foi que nós, né, começamos a tentar chegar a um denominador comum para juntos, né, tentarmos construir uma linha que seja única e que seja boa para todos os estados. E vocês foram a campo, então? Sim. Com Minas Gerais, nós estivemos em campo em duas campanhas. Né? Uma campanha foi no final de 2014 e a outra campanha foi em setembro de 2015. Uhum. Também fizemos uma reunião na cidade administrativa,
lá em Belo Horizonte, né, para tratar de divisa. E foram reuniões muito proveitosas, né, e nós avançamos muito, né, em relação àquilo que era o nosso propósito inicial. Então não foi um trabalho muito extenso, né, de muitos anos, não? Foi uma coisa de um ano, mais ou menos. Isso, se você for considerar, né, que a nossa, entre aspas, né, a nossa briga, assim, a nossa questão de divisa com os estados, ela já tem 400, que é desde a época da colonização, e nós conseguimos resolver isso aí num lapso de 3 anos, né? Então foi um espaço até relativamente pequeno de tempo, né, se comparado ao nosso histórico de relação com os nossos vizinhos aí. O que de fato define a divisa entre um município e outro, né? É algum elemento natural? Por exemplo, um rio, uma pedra? O que é esse parâmetro? Bem, aí, para explicar melhor isso, nós temos 2 parâmetros, né? Um é o parâmetro geográfico que você acabou de colocar aí. A pedra é o rio, é a linha, é uma referência qualquer que tem na paisagem lá. Mas o que define de fato a divisa são leis. São leis. No Espírito Santo aqui nós temos uma lei para cada município. E essa lei ela vai descrever onde passa a linha de divisa com outro município ali. Temos a divisa de Serra Vitória, por exemplo, que durante muitos anos houve uma contestação, né, entre Serra e Vitória, principalmente em função do Parque Industrial da Arcelor e da Vale, que existe aqui no Pontal de Tubarão. Então, essa linha aqui, entre Serra e Vitória, ela foi resolvida por meio de uma lei publicada em 2011, que define exatamente em que ponto do bairro, em que ponto da geografia, em que ponto da paisagem termina a Vitória e começa a Serra e vice-versa. Então, no geral, o que define é a lei, né? Essa lei, em relação aos municípios, o Estado é que edita as leis. Né? E em relação aos estados, nós temos um vazio legislativo. Isso aí é um problema, né? Nós já até em outras ocasiões conversamos com o IBGE, que a Constituição de 88, ela deu um prazo lá de 3 anos para os estados resolverem os seus problemas. E, na época, eles criaram lá uma Câmara de Conciliação na Advocacia Geral da União para intermediar essas questões entre os estados. Só que os 3 anos se passaram, né, 91 veio e até hoje você tem questão por resolver. Então, hoje, atualmente, nós temos um vazio legislativo. Não há lei que define como se dá essa questão de divisas entre um estado e outro. E né? Isso dá margem a discussões, divergências. Tem muito problema ao longo do Brasil. Né? Você tem problemas lá entre o Tocantins e o Ceará, entre o Piauí e o Ceará. Tem problemas entre Tocantins e Bahia. Minas Gerais, né? Eu costumo até dizer que dos males de Minas Gerais, nós fomos o menor. Eles têm problemas com São Paulo, tem problemas com Bahia, uma série de problemas, entre outros problemas lá que nós tomamos conhecimento quando nos reunimos com eles. Então, há esse vazio. Hoje, atualmente, o IBGE ele trabalha com uma Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, né, para intermediar os casos mais complexos. Mas, no nosso caso aqui, com os nossos vizinhos, a nossa divisa, pelo menos em relação a Minas Gerais e a Rio de Janeiro, ela é muito bem definida. Né? Com Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma lei de 64, uma lei de 64, e temos uma convenção que determina a divisa ao sul do Rio Doce. Então, baseando nessa convenção que nós já temos, né, consolidada com Minas Gerais, nós refizemos esse mapa, nós traçamos esse mapa e tentamos adotar a mesma linha. É a minha próxima pergunta. Qual foi a conclusão final, né, ou as conclusões finais sobre os limites do Espírito Santo? Houve mudanças significativas em relação à configuração atual? Não teve mudanças tão significativas. Né? Uma conclusão muito proveitosa que eu considero é a unificação da linha, né, que é muito importante. Então, no mapa geral do Brasil, e no nosso mapa e no mapa de Minas Gerais, nós teremos a mesma linha. Então, se você jogar em qualquer sistema computacional e no GPS do seu carro, não vai ter um conflito de linha. Sobreposição, como Isso, você sobreposição, diz. Brechas aí entre essas linhas. Então, nós convencionamos lá nessa reunião em adotar a mesma linha em boa parte da nossa divisa. Né? Não chegamos ainda a um acordo conclusivo na parte lá do Caparaó, né, que depois eu posso até explicar melhor. Então, com relação a Minas, que você está falando dessa linha... Isso, com relação a Minas, só uma exceção foi só o Caparaó que o GTEC não bateu o martelo. Mas com relação a toda a nossa extensão de divisa aí, que vai desde Ecoporanga, desde Montanha, né, passa por Mucurici, Ponto Belo, e vai até aqui embaixo, no Dores do Rio Preto, que são os municípios do sul,
Então, nós, em boa parte dessa divisa, eu diria assim que 99%, nós chegamos a um consenso de adotar a mesma linha. Qual é o problema lá no Caparaó? Já ficou definido pelo IBGE, sim, que a portaria sul lá do Parque Nacional do Caparaó pertence ao Espírito Caparaó é um Santo? caso complexo, né? Minas Gerais tem uma cartografia muito antiga, da década de 20, da década de 30, são 2 mapas que eles nos apresentaram, que trazem uma outra linha de divisa diferente daquela que nós reconhecemos. Eles entendem que o Rio Preto é o divisor natural ali, naquele ponto. Quem define o Rio Preto, falamos aqui de lei agora há pouco, é um decreto do final do Segundo Reinado. Então, nessa época, aí, o Dom Pedro II lá editou um decreto imperial lá que colocava já o Rio Preto como o nosso divisor ali entre o estado de Minas Gerais. O conflito lá acontece na cabeceira do Rio Preto. Né? Que na cabeceira você tem 2 afluentes principais, né? Eles formam como se fosse um Y. Minas Gerais entende que é um afluente que está mais a leste, né? Mais dentro do território do Espírito Santo, e nessa interpretação deles a portaria do parque ficaria lá para a Espera Feliz, que é o município mineiro. E nós entendemos que Rio Preto é o afluente mais a oeste, né? E fizemos, e fomos a campo, e verificamos isso lá. Todos os testemunhos lá, Karina, diziam que o Rio Preto era aquele que o Espírito Santo reconhecia. Pessoas que estão lá há 80 anos disseram, não, Rio Preto, esse aqui sempre foi esse, eu não sei de onde tiraram que o Rio Preto é esse, né, contrariando aquilo que era a conclusão de Minas Gerais. E lá, o córrego que Minas Gerais chama de Rio Preto, lá todo mundo conhece como Córrego Cachoeirão. O IBGE percebeu isso, né, e resolveu manter o mapa da forma que o Espírito Santo interpreta. O próprio IBGE já havia levantado isso na década de 70. Eles têm documentação lá cartográfica, lá, do mapeamento que fizeram em 1975, que diz que o Rio Preto é aquele que nós reconhecemos de fato. Então o IBGE tinha uma farta documentação, nós também apresentamos uma farta argumentação, e o IBGE, enquanto, né, Minas Gerais não define, o IBGE vai continuar adotando aquilo que o Espírito Santo já adota, como divisa interestadual. Uhum. De que forma que essa nova configuração vai ser oficializada? O mapa do Espírito Santo, então, já foi redesenhado? Sim, nós já fizemos o redesenho. Coube na reunião que nós tivemos em junho, lá na cidade administrativa, em Minas Gerais, coube ao IDAF fazer esse desenho. Nós já fizemos o desenho, já enviamos via ofício para ser homologado pelos colegas lá do IGETEC. Então, esse é um ponto. Com o Rio de Janeiro, ficou como dever de casa nós acionarmos as nossas procuradorias, né, a Procuradoria PGE daqui do Estado do Espírito Santo e mais a Procuradoria do Rio de Janeiro, que vai intermediar esse acerto aí, que é o Rio Itabapoana. Bom, Vailson, eu vou te pedir um minutinho para a gente fazer o intervalo e já a gente retoma aqui nossa discussão sobre a nova configuração dos limites cartográficos do Espírito Santo. Continue acompanhando o programa Opinião. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre as novas configurações territoriais dos limites cartográficos do Espírito Santo. Nosso convidado é o Vailson Schneider, chefe da seção de Geografia e Cartografia do IDAF. Vailson, quais os reflexos dessas mudanças, então, dessas divisas, né, do Estado, dos municípios dentro do Espírito Santo e também na divisa com os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia? Quais os reflexos disso para a população dessa região de divisa? Bem, em relação ao Rio de Janeiro, eu creio que não é significativo, né? Porque lá é o Rio Itabapoana. Então, a ocupação lá da margem do Rio Itabapoana é muito pequena, quase inexistente no trecho que nós alteramos a divisa. Então, para o Rio, eu diria que é praticamente zero, né? Que não há população lá. Uhum. Em Minas Gerais, o que pode acontecer nas pessoas que estão ao longo da linha que foi alterada. Então, eu posso citar um exemplo lá de Ecoporanga, né, onde a linha ela deslocou quase 800 metros em direção a Minas Gerais. Então, certamente lá várias propriedades rurais, casas, né, a população daquele ponto ali vai ser impactada de alguma forma, né? Eles poderão, por exemplo, a partir de agora ter que votar no Espírito Santo. Eles passam a pertencer, então, ao Espírito Santo. Isso, então passam a pertencer oficialmente ao Estado do Espírito Santo. Culturalmente também deve ter impacto, né? A cultura é um negócio muito abstrato,
né? Então, se eu for falar de cultura, a cultura naquela região é predominantemente mineira e baiana. Nós não temos cultura capixaba ali. Os costumes são baianos e mineiros, né? Mas eu diria mais o impacto mesmo administrativo, né? De jurisdição do Estado. Então, eles vão ter que fazer, por exemplo, o registro imobiliário no Espírito Santo. Eles vão... E isso aí vai envolver também a transferência de títulos de eleitor, né? Se for o caso lá. E passar a ter toda uma relação fiscal com o Estado do Espírito Santo, que antes era com Minas Gerais. Então, o impacto maior é esse. E Minas perde receita, então, nesse caso, né? Perde... Dessa parte. Isso, dessa parte. Não é significativo, né? Não é aquela coisa de dizer, o município de Atalaia agora, que perdeu tanto, vai quebrar, porque... Mas não é isso aí, né? Não é tão significativa, até porque essa região lá não é tão economicamente expressiva em relação a Minas Gerais e muito menos em relação ao Espírito Santo. Então, os impactos sociais que a gente vê é essa questão aí de, eventualmente, né, ele ter que fazer uma transferência de documento imobiliário, né, ou de fazer um registro de nascimento, um registro de carteira de identidade, de motorista. Então, o impacto social que a gente vislumbra, assim, de imediato, são essas pequenas coisas aí. Mas tem também o impacto em relação ao fundo de participação dos municípios, né, que um dos indicadores para fazer esse fundo de participação, que é a grana que o governo federal distribui, estadual distribui para os municípios, é a área do município. Então, municípios que tiveram acréscimo de área, igual a Ecoporanga, né, que lá se ganhou lá 30 quilômetros quadrados, talvez vai aumentar um pouquinho nessa participação, que nessa crise, né, qualquer dinheirinho que entra já é bem-vindo. No Sul, eu posso citar que, em relação ao Caparaó, lá, essa definição do IBGE de manter o portal, né, o Sul já tem essa vocação turística, né, esse apelo turístico do Pico da Bandeira, do Parque do Caparaó. Então, dizendo que a portaria sul do Caparaó é do Espírito Santo, né, já pode ter uma moeda a mais que o município de Dores do Rio Preto, que o Estado do Espírito Santo tem para dizer, né, para atrair esse público que vai ali para o turismo de aventura, né, para subir lá no Pico da Bandeira, ver o nascer do sol no Pico da Bandeira. Então, tem esses pequenos impactos aí que, do ponto de vista econômico, não é tão significativo. E para o Estado do Espírito Santo? Pois é, para o Estado tem essa questão aí. Do fundo de participação. Do fundo de participação, isso no aspecto econômico, né? Agora, eu levo mais para o aspecto técnico, né? É uma definição, se você for considerar essa questão mais técnica, é uma definição de uma linha que estava aí, sei lá, 400 anos aí nesse vai e vem, né? Tivemos a Guerra do Contestado lá naquela região de Ecoporanga, Barra de São Francisco, Mantenópolis, Água Doce do Norte. Então, nós tivemos já vários eventos, né, que foram doídos para as populações locais em função dessa indefinição do mapa. Então, acho que dentro do aspecto histórico, essa definição da divisa ela é muito mais significativa do que no aspecto econômico. O senhor citou a questão da Guerra do Contestado, né? É uma das origens ali da divergência, Sim, divergências entre o Espírito Santo e Minas Gerais? A Guerra do Contestado, você teve duas guerras, né? Você tem uma guerra que ela tem como uma base, um vazio jurisdicional, né, entre Minas e Espírito Santo, aquela região do Cotaxé ali de Ecoporanga. Então surgiu ali o religioso e tal, quis criar o Estado União Jeová, aí depois foi sufocado tanto por forças do Espírito Santo quanto por forças mineiras. Mas ele surgiu a partir de um vazio de Estado que tinha ali. Ele só propôs o Estado a partir de um vazio de Estado. E a partir desse momento, então, nós temos sobreposição de jurisdição. Foi o caso de Barra de São Francisco, Mantenópolis, etc. Então, esse contestado aí se dá justamente em função de que Minas achava que ele devia estar mais dentro do Espírito Santo, e o Espírito Santo deveria até a cabeceira do Rio São Mateus, que é lá em Teoflotone. Então, a bacia hidrográfica de São Mateus é capixaba, então a gente tem que ir até a cabeceira, que é lá em Teoflotone. Então, você tinha essa coisa dos capixabas querendo entrar rumo ao sertão mineiro, e os mineiros querendo entrar cada vez mais rumo ao oceano, né? Que sempre foi uma aspiração mineira. Mas você tem essas brigas aí, que teve mortes lá, foi de fato uma guerra lá, e quem sofreu na época a população da região. Isso foi resolvido, equacionado na década de 60. E esse novo estudo trouxe alguma novidade para essa divisão? Nós só ajustamos a linha, né? Demos maior precisão à linha que já existia. Nessa então, região ali nessa da região, Serra de Aimorés, né? Isso, principalmente na Serra dos Aimorés, ali, na Serra do São Mateus, que é mais lá em cima, já chegando em Ecoporanga, naquela região de Muritiba, Ataleia ali. É uma região bem vazia demograficamente falando,
Mas então nós demos maior precisão à linha que já existia. E hoje, com a tecnologia, né, você tem condição de saber em tempo real aonde você está em relação ao globo. Existe também o litígio do Espírito Santo com a Bahia, né? Em relação a uma divisa, esse litígio se arrasta aproximadamente aí uns 80 anos. Sim, esse é mais complexo, né? Esse aí, o Espírito Santo e Bahia fizeram um convênio, um acordo, na época do governo de Muniz Freire, se não me engano, na década de 20. E esse convênio ele ficou de a cada 5 anos os estados se reunirem para rever, né, se chegavam ou não a um acordo. Esse convênio ele culminou com a linha atual de divisa que nós temos lá, que é a reta, alguns chamam de picadão, porque é uma estrada que vai acompanhando a divisa até encontrar a divisa com Minas Gerais. Na década de 20. Então, de 5 anos. Quando foi na década de 80, aí disseram, não, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Judicializaram a coisa. Está lá, atualmente está lá no Supremo, e o Supremo espere que o Espírito Santo ou Bahia ceda, né? Só que, historicamente, Karina, a capitania do Espírito Santo, ela pegava da foz do rio Itabapoana até a foz do rio Mucuri. Então, nós tínhamos todo esse espaço aí como sendo do Estado do Espírito Santo, da capitania, depois província do Espírito Santo. Aí Bahia foi, né, e chegou um pouquinho, queria chegar até o Rio Doce, mas ficaram no meio do caminho lá, no Riacho Doce, né, ali na região de Pedro Canário, montanha, e estabeleceu aquela linha reta. Normalmente, linhas retas, quando você vê linha reta no mapa, é sinal de que não houve um acordo. Então, aquele convênio ali da linha reta ainda está para ser resolvido. Tem essa pendência ainda, Tem né? essa pendência. Inclusive, na década de 20, nós titulamos vários imóveis ali na margem do Mucuri. Tem títulos que o Estado concedeu na margem do rio Mucuri. E há algum conflito entre os dois estados Não. com relação à manutenção, por exemplo, de estradas nessa região? Não há a conflito conservação nenhum. do espaço? Não há conflito nenhum. Lá é muito bem definido. Esse convênio define muito bem onde termina o Espírito Santo e começa a Bahia. Agora, não é apenas o Espírito Santo que está passando por essa alteração de limites, né? Outros estados brasileiros também estão tendo aí suas divisas pesquisadas e alteradas, né? Isso tem relação direta com o surgimento das geotecnologias. Agora a gente vai falar um pouquinho mais Geotecnologia. desse sim. assunto. Tem sim. Elas facilitam esse processo? A geotecnologia, né, ela surge a partir da década de 90. Então, 1990 é um divisor de... A Guerra do Golfo, né, da época, do início da década de 90, é um divisor de águas porque trouxe o sistema de posicionamento global, GPS. Então, o GPS ele muda toda a percepção em relação a mapas, em relação a fronteiras, em relação a divisas, porque ele possibilitou a gente tirar o mapa do papel, né, que estava no papel, da mapoteca, e trazê-lo para a tela do computador. Isso foi fundamental. Então, você consegue fazer, a gente chama de linguagem técnica, overlay, né? Você cruzar informações, cruzar mapas apertando botões. A geotecnologia ela é fundamental, por exemplo, para o funcionamento hoje do Google, né? Google Earth, dos GPS de veículo, que você aperta o botãozinho, quer chegar na rua fulano de tal, aqui no banco, então ele te dá, né, a direção, te dá o percurso que você tem que fazer. A posição que você está. A posição em tempo real. Então, a geotecnologia, ela, digamos assim, ela popularizou aquilo que antes estava só reservado a um grupo de técnicos, né? Estava ali preso nas mapotecas. Então, a geotecnologia ela deixou o mapa que antes era reservado para alguns. Era plano, né? Era Agora plano, ficou tridimensional. Ele é interativo, ele é tridimensional, você pode acessar ele quase que em tempo real no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Ficou mais interessante, muito né, a cartografia mais interessante, agora. Em relação às divisas, quem tem, por exemplo, um GPS, um celular, um smartphone, ele pode ir lá na hora lá saber se está em Minas, se está no Espírito Santo, se está na Bahia, se está no Espírito Santo. Atravessou o rio Itabapoana, ele já sabe que está no Rio de Janeiro, e isso, o próprio equipamento, dá a ele uma noção de localização em relação ao Estado, ao Brasil, ao mundo. Né? Isso só vai crescer? O que isso pode trazer ainda de impacto? De que forma pode impactar nessa linha de pesquisa, né, na cartografia? Tem muita coisa aí para sair ainda, né? Mas acho que os principais impactos, eles já estão aí colocados, né? Que é justamente essa universalização da cartografia, né? Através das ferramentas computacionais, através da internet, né? Através do Google Maps, do Google Earth, das séries de aplicativos que nós temos aí hoje, os apps de celular. Então, a
esse impacto inicial, acho que ele é o que mais chama a atenção nossa, né, enquanto assim, pesquisador da área. E até desperta o interesse. Exatamente, também, né, das novas muito gerações pelo isso. assunto. Às vezes a pessoa pega o GPS e não sabe, né? Mas o que tem de ciência por trás ali, e o que se passou desde os gregos antigos para se chegar até ali foi um caminho longo. E hoje todo mundo está com isso na mão. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho da diferença da geografia para a cartografia, porque a alteração dos limites que a gente discutiu até agora não foi uma alteração de limites geográficos, mas cartográficos, né? Não, a geografia, ela, vou dizer assim, bem resumido, porque se eu fosse discutir, demandaria muito tempo, ela é a ciência que estuda o espaço. Então, é o espaço da cultura, é o espaço da paisagem, né? É o espaço da história também, o espaço histórico. Então, o limite geográfico é o limite que se dá a partir de um espaço, né? E já o mapa, diferente, ele é a abstração desse espaço de forma gráfica, né? Então, cartografia... É uma representação. Isso, representação. Significa você representar graficamente esse espaço. Então, ele tem uma técnica, né? Ele tem uma forma de ser construído. Então, a geografia ela é mais ampla, né? Ela é mais ampla, você pode se abstrair. O mapa ele é mais fechado. Ele se restringe às linhas, aos pontos, aquilo que você conseguiu materializar do espaço geográfico, transformar em linha e ponto, em alguma coisa que está no papel ou que está na tela do computador. Ok. Bom, mais uma vez agradeço a participação conosco, Vailson Schneider, chefe da seção de Geografia e Cartografia do IDAF. Hoje nós falamos sobre as novas configurações dos limites cartográficos do Espírito Santo. Obrigada, Vailson. Eu agradeço, né, em nome do IDAF, né, o órgão onde eu sou servidor público, né, e eu acho interessante a Assembleia abrir esse espaço, né, porque são coisas que não estão no dia a dia das pessoas, mas que impactam diretamente, né, na vida delas. Mais uma vez, obrigada, Vailson. Obrigada também pela sua companhia. Este foi o programa Opinião. Continue acompanhando a programação da TV Alias, o seu canal cidadão. Até nosso próximo encontro.